Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Vai começar mais um Brasileirão, a maratona de jogos que terminará só no dia 21 de dezembro, terá início neste sábado. Há muito tempo o futebol gaúcho não leva o título. Será este ano? Para falar sobre este e muitos outros assuntos, temos aqui o gigante Luciano Périco. Boa tarde, Lucianinho. Que prazer em lhe receber novamente no De Carrinho. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no De Carrinho. Muito obrigado aí pelo convite de mais uma vez a gente bater esse papo para falar bastante sobre futebol. E, Lucianinho, vamos começar o nosso bate-papo fazendo um balanço do que rolou até aqui. Você que cobriu e narrou o Gauchão, o que dá para falar da competição deste ano? Atingiu a sua expectativa? E, embora mais curto, o que mais lhe chamou a atenção no torneio de 2025? Eu gostei muito do Gauchão 2025. Acho que a Federação Gaúcha de Futebol acertou demais na fórmula, colocando uma competição mais enxuta, uma fase classificatória com os grupos, os enfrentamentos entre si, a classificação do primeiro de cada chave e o segundo melhor entre os três grupos, e acabou, é claro, fazendo uma competição mais acirrada, com os jogos todos valendo bastante até a última rodada. Depois aquele desmembramento de semifinais brigando pela Taça Farroupilha, que acabou sendo vencida aí pelo Ipiranga, e mais no torneio do rebaixamento, colocou todo mundo em ação até o final. Então, gostei muito da ideia deste campeonato, vai ser mantido para o ano que vem, e acabou, é claro, atingindo aí muito a minha expectativa. Ele foi mais curto e acabou chamando bastante atenção. A gente, por exemplo, na RBS TV teve boas audiências dos jogos, né, uma repercussão boa do nosso trabalho na Rádio Gaúcha, então gostei muito do campeonato. No fim das contas, tivemos 2 grenais para decidir, algo que não acontecia também nos últimos anos. Eu achei muito interessante essa fórmula, a federação acertou, ideia também dos clubes, e com certeza ela vai ser aprimorada aí para o ano que vem. E como este ano tem o Super Mundial de Clubes no meio da temporada, o Brasileirão começa antes e os estaduais precisavam ser enxutos. Então foi realmente a melhor fórmula encontrada para poder ter um aspecto justo na competição e, ao mesmo tempo, ter emoção. Por mais que, obviamente, Grêmio e Inter se classificariam, quando você coloca apenas uma equipe por grupo e mais o melhor segundo, e não coloca os confrontos entre os grupos, fica um tiro no escuro. Qualquer ponto perdido faz a diferença. E no meu entendimento foi assim que o Internacional conseguiu as vantagens para decidir tranquila a competição. O Inter foi da primeira rodada até a última da fase de classificação com a sua força máxima, buscando não perder quase nada de pontos. Isso deu a ele a melhor campanha. E, Luciano, nos últimos anos, nunca havia existido um clima tão pesado entre árbitros e clubes no gauchão. Precisava tudo isso. E levando para o Brasileirão, você consegue imaginar que as reclamações possam diminuir? O que ficou ruim realmente do campeonato, Cassiano, foi o clima, principalmente da dupla Grenal com a federação e com a arbitragem, né? Não precisava tudo isso que aconteceu. O Internacional acabou ganhando o campeonato no campo, foi o melhor durante todo o certame, mas realmente a questão da discussão de bastidores ela passou do limite. A reclamação de prejuízo de um lado, prejuízo do outro, ficou muito ruim. E o Juventude até que acabou ficando fora da final, se a gente for olhar bem na questão dos erros de arbitragem, ele acabou sendo muito mais prejudicado que Grêmio e Inter. Mas enfim, a gente sabe como funciona, né? Quando não se ganha a competição é porque alguém meteu a mão. E na prática não é assim, né? Eu não consigo imaginar que essas reclamações vão diminuir.
Eu acho que a arbitragem não foi bem realmente no campeonato, mas cometeu erros. Erros acontecem e não dá para entrar muito nessa discussão de que daqui a pouco tinha uma má intenção, que existia um complô, que o desejo era de que o Grêmio fosse octa, que o Inter tinha que quebrar a sequência do Grêmio, ou seja, os discursos, aí, as narrativas que foram criadas e muitas vezes colocando a gente da imprensa nesse processo, como se existisse algo orquestrado. Isso, na real, é uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem. É algo que se cria uma narrativa e se busca coisas para querer comprovar. Enfim, o clima ficou muito ruim. Eu confesso até que deu um certo alívio quando o campeonato terminou, sabe? Terminou, acabou, não vai ter mais reclamação, não vai ter mais bronca, porque foi demais. Acho que todo mundo passou do ponto e isso certamente tem que melhorar. Não precisava tudo isso. E o campo acabou falando alto, quem foi melhor durante todo o campeonato acabou levantando a taça e, infelizmente, aí eu não consigo imaginar que as reclamações vão diminuir. E pensando no brasileiro que vem pela frente, eu acho que vai continuar esse choro de arbitragem. Não só da dupla Grenal, daí tu amplia, né? O próprio Juventude, os times de fora, sempre quando alguém se sentir prejudicado, vai reclamar de alguma coisa. Com certeza. E avançando ao Campeonato Brasileiro, por falar nele, o que, na sua opinião, Lucianinho, faz o futebol gaúcho dos 4 grandes centros futebolísticos do Brasil? Falamos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul é o único estado que nunca ganhou um campeonato de pontos corridos. É apenas poderio financeiro ou entra também planejamentos equivocados? Pois é, eu não sei essa resposta, Cassiano. Não sei por que aqui a gente não ganhou ainda o título no campeonato de pontos corridos. Na verdade, a gente bateu na trave algumas vezes, mas faltou aquele toque final, faltou entender que daqui a pouco o campeonato ele vale da primeira à última rodada, todos os jogos têm os mesmos 3 pontos valendo, então por vezes se poupou jogadores para se priorizar as copas, então são vários fatores aí que levaram a gente não ter conquistado ainda nenhuma vez esse campeonato de pontos corridos. Claro que o poderio financeiro aí dos grandes centros acaba ajudando muito, né? Pega o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, mas se a gente olhar, o Inter tem um bom elenco, tem um bom time e peças de reposição. E, claro, dá para se levar em conta de que alguns planejamentos foram equivocados. Coisas não deram certo no caminho. O Grêmio, ano passado, tinha um time, tinha uma condição de fazer uma campanha melhor do que fez, de só brigar para não cair. O Inter, ano passado, acabou reagindo tarde demais também, o que acabou inviabilizando uma briga pelo título. Eu não acho que só o poderio financeiro dos grandes centros pode resolver a parada. Tem que ter trabalho bem feito, tem que ter técnico que monte time. E isso a gente tem derrapado em alguns momentos. A gente, quando eu falo aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que a dupla Grenal entra aí para brigar por algo mais no campeonato, o Inter mais que o Grêmio, o Juventude num primeiro momento para escapar de uma zona de risco de rebaixamento de novo, até porque o investimento do Juventude é bem menor do que os times aqui de Porto Alegre. Então, basicamente é isso. Não aconteceu ainda da gente ganhar os pontos corridos por alguma incompetência em determinado momento, por um detalhe ou outro, mas várias vezes bateu na trave. Quem sabe agora em 2025? Quem sabe, não é, Lucianinho? Pode ser que 2025 seja o ano. E antes de começar as partidas, qual a sua expectativa para a briga pelo título? E Grêmio, Inter e Juventude estão em que categoria no campeonato? Brigam pelo quê, na sua opinião? Bom, se a gente olhar o panorama, eu coloco o Flamengo numa prateleira mais alta em relação a todos os demais. Palmeiras, quem sabe, vem num segundo degrau, próximo do Flamengo, mas um pouco abaixo. Aí eu coloco outros grandes, o Atlético Mineiro, que tem investimento, o Cruzeiro, que pode melhorar, o próprio Corinthians. Acho que essa turma aí é que vai ficar num segundo degrau. E o Inter também estaria nessa turma. Eu vejo o Grêmio mais embaixo um pouco, porque o Grêmio ainda não tem um time formado e a gente está quase começando o mês de abril. Então o Quinteiros vai ter muito trabalho pela frente, vai ter que achar alternativas para montar um time competitivo
E acho que brigar pelo título, no primeiro momento, eu não coloco o Grêmio, eu coloco o Inter, sendo que o Flamengo é o grande favorito, entre os 20. O Inter estaria numa segunda turma ali que vai brigar e o Grêmio estaria um pouco mais abaixo. Eu não acho que o Grêmio corre risco de rebaixamento, só se desandar muito o trabalho. E quanto à Juventude, bom, o campeonato do Ju, de novo, é o de manutenção, o que eu acho muito importante, porque o Juventude tem um poder de investimento menor. Claro que tem jogadores aí qualificados no elenco, mas olhando alguns nomes, ele tem um time um pouco inferior ao do ano passado. Tem que confiar no trabalho do Fábio Matias. O departamento de futebol do Juventude trabalha muito bem, mas, assim, se conquistar uma vaga na Sul-Americana, já vai ser um avanço em relação a 2024. Sem dúvida. Estamos aqui conversando com Luciano Périco, o gigante da galera, narrador da RBS TV, apresentador da Rádio Gaúcha. E, Lucianinho, especificamente sobre o Grêmio, Quinteiros até o momento apresenta um trabalho que mereça o crédito da paciência, e o quanto é difícil analisar o dia a dia atualmente sem os profissionais da imprensa terem acesso a ver pelo menos um treino de vez em quando. Bom, na verdade, o trabalho do Quinteiros que a gente vê é o que está no campo. E o que está no campo mostra um time que teve poucos momentos de bom futebol. Contra o Juventude, quem sabe no jogo na Arena, na semifinal. No restante, contra adversários fracos, o Grêmio até se sobressaiu. Mas daí a régua é mais baixa. Pega jogos contra São Luís, contra o Pelotas, até a vitória sobre o Caxias, que foi semifinalista, ali o Grêmio foi bem. Mas, claro, com uma exigência menor. Quando encarou os times da primeira divisão, Juventude e Inter, o Grêmio se atrapalhou muito e o desempenho não foi bom. A gente não sabe exatamente como é o trabalho diário do Quinteiros por essa questão que tu falou aí, da gente não ter acesso a nada. Mas o que eu vejo no campo, até agora, não me agrada. Eu acho que tem que ter paciência, tem que ter crédito, não se resolve, não se implementa um trabalho em pouco tempo. Mas é claro que a gente sabe que o futebol brasileiro é resultadista. Não adianta o treinador fazer um trabalho magnífico e ser tudo lindo e maravilhoso se não tiver resultado. E isso, Quinteiros vai ter uma pressão forte, começando o Brasileiro agora e também a Copa Sul-Americana e em mais uma fase da Copa do Brasil. Vamos lembrar, nos 2 duelos de Copa do Brasil contra times de uma prateleira menor, o Grêmio teve sérias dificuldades. E isso, é claro, vai para conta do treinador. Mas eu acho que tem que dar tempo para ele trabalhar, tem que ter paciência, porque caso contrário, não adianta ficar trocando de treinador toda semana. Então, paciência, tempo de trabalho, mas a gente sabe que vai ter que dar resultado. Pelos adversários que o Grêmio tem nas primeiras rodadas, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Santos, fora de casa Ceará, Mirassol, vou te dizer, Lucianinho, que as 5 primeiras rodadas são aí a fronteira do Quinteiros. Ou trabalha em placa, ou ele vai acabar terminando, vai acabar sendo encerrado, desativado, porque infelizmente é assim que acaba sendo o futebol. E sobre o Inter, Luciano, você entende que o trabalho do Roger já tem estrutura suficiente para afirmarmos que deu certo, ou a sequência de 2025 ainda precisa ratificar isso? Pois olha, Cassiano, o trabalho do Roger até agora ele vem num crescente, né? Foi bem no final do Brasileiro no ano passado, até nos últimos jogos o Inter não conseguiu atingir o objetivo de subir mais na tabela, mas obteve a vaga na Libertadores. Acho que acabou muito bem. 2025 disputou o título do Gauchão, ganhou de forma invicta, foi a melhor equipe da competição. Ou seja, está mostrando que o trabalho está sendo bem feito. O Inter tem um elenco qualificado, com peças de reposição. O Inter tem um time titular, uma estrutura confiável, mas, claro, é um campeonato de tiro longo, vai ter uma maratona de jogos, 19 partidas em 60 dias, pelo menos agora em abril e maio, então a gente vai ver realmente o poderio do Inter do Roger. O Inter do Roger ele foi muito bem enquanto teve um jogo por semana. Isso eu pego o final do Campeonato Brasileiro, reta final, e início agora do Gauchão, porque o Inter jogou, mesmo no Gauchão tendo jogos ali sequenciais, quarta e domingo, mas era uma competição só. Agora o Inter vai ter esse desafio de mostrar trabalho tendo 3 competições ao mesmo tempo.
mas eu acho que existe um trabalho interessante, uma estrutura suficiente aí para, né, buscar uma afirmação que seria brigar por um título do Brasileiro, de ir muito bem na Libertadores. Eu gosto do Roger, gosto do trabalho dele e acho que ele vai sim entregar bastante aí neste momento onde vai ampliar o número de competições, a maratona vai ser grande, vai ser insana, ele tem um elenco que pode encarar isso, ele vai ter que ter mais do que os 11 titulares, ou seja, é um desafio que ele tem de mostrar trabalho, mas o Inter entra bem no Brasileiro, entra bem na Libertadores, tem um grupo chatinho na Libertadores ali, porque se for ver, o Bahia não tem um histórico de disputar a competição sul-americana. A última vez foi justamente contra o Inter lá em 1989, depois do Brasileiro de 88, que acabou em 89. De lá para cá o Bahia não jogou mais Libertadores. Atlético Nacional de Medellín, time com tradição. E o próprio Nacional do Uruguai, bom, é muito mais tradição do que qualquer outra coisa, principalmente em Libertadores. Então é um grupo onde não tem o time fraco, o time que vai perder para todo mundo. Até pode acontecer, enfim, alguém pode não ir bem, mas tem camisas ali que são camisas tradicionais. E esse é o desafio do Inter, de ficar bem nesse grupo e depois, na Copa do Brasil, a gente não sabe quem vai enfrentar. E essa largada do Brasileiro, se a gente olhar os 5 primeiros jogos, são muito complicados e fecham aí por um Grenal. Pois é, o Internacional tem aí pelo Brasileirão o Flamengo, depois o Cruzeiro, o Fortaleza, o Palmeiras, o Grêmio. Também não será vida fácil. E, Luciano, como explicar o momento da seleção brasileira e, na sua opinião, por onde que pode passar uma retomada? Bom, Cassiano, explicar o momento da seleção e onde pode iniciar uma retomada, eu te confesso que é uma tarefa extremamente difícil. Primeiro que eu acho que o comando da CBF é fraco e com isso, né, o treinador também não atende à expectativa. Eu acho que até o fim dessa semana o Dorival Júnior vai acabar saindo do comando técnico, o que não dá para criticar o que tem que acontecer na prática, né? Porque infelizmente o Brasil joga pouco, tem um desempenho ruim e resultados ruins. Então, algo tem que ser feito. Jogadores é o que temos, mas temos jogadores importantes aí no cenário mundial, como Vini Júnior, como Rodrigo e como Rafinha, por exemplo, citando 3. Se pegarmos as seleções do mundo aí, quem é que tem 3 caras desse calibre? Muitos times têm qualidade, obviamente, pega a França, pega a Espanha que está se renovando, pega a Argentina, mas o Brasil estaria nesse bolo. Infelizmente, o trabalho do técnico não está surtindo efeito. Isso passa por uma direção ruim na CBF. Mas acredito que a retomada passa por um novo treinador. E eu sou radical, acho que tem que buscar um cara de fora. Não acredito que o Carlo Ancelotti vá aceitar, ele já deu balão na CBF, mas tem um treinador que eu gostaria de ver comandando o Brasil, Abel Ferreira do Palmeiras. Não sei se ele tem interesse, não sei se ele deixaria o time paulista, mas seria a minha aposta. Outro nome aí que o pessoal tem comentado muito, Renato Portaluppi. Não sei se o Renato, neste momento, está na melhor fase dele como treinador para comandar a seleção brasileira. Talvez tenha passado um pouco aquele período ali, pós-Libertadores, quando ele foi campeão pelo Grêmio, ali talvez tivesse sido o momento para assumir a seleção. Para mim, ainda, o melhor técnico do Brasil é Tite. Mas será que ele vai pegar mais um ciclo? Não acredito. Ele que disse que não queria mais a seleção depois da Copa do Catar. A CBF está numa sinuca de bico. O que eu sei é que ela vai ter que mudar alguma coisa. Não dá para continuar do jeito que está. Óbvio que o Brasil não vai ficar fora da Copa. Vai se classificar, até porque é um vexame. São 6 vagas diretas e uma de repescagem. Mas se quiser ter um time minimamente competitivo, vai ter que mudar o treinador. E vai ter que buscar alguém que trabalhe rapidamente para buscar essa retomada. Não sou daqueles que faz terra arrasada dizendo que não tem mais jogador, porque não dá para comparar. Gerações anteriores que tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, ou seja, a realidade é outra, mas não é uma realidade tão ruim assim se compararmos com os outros times do mundo. A gente não está tão atrás assim. Todo mundo tem os seus problemas. Ou quem são aí os grandes laterais do time da França? Então, sabe? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu acho que o Brasil tem que apostar nesses nomes, aí nesses jogadores que são jovens, têm qualidade e que precisam ter cancha. E se o Neymar voltar, ia ser interessante, por mais que, ao que parece, ele está mais preocupado em aparecer na revista Caras do que na revista Placar. Infelizmente, não é, Lucianinho?
não está dando para contar com o Neymar e nem sei se ele ainda tem capacidade física de encarar o futebol em alto nível. Saberemos disso na sequência. Mas agora vamos falar de você. E você, gigante? Quais as novidades deste ano? Há novos projetos por vir ou segue aí no que já vem sendo desenvolvido, tanto na Rádio Gaúcha como na RBS TV? Bom, Cassiano, quanto ao meu trabalho, a gente vai tocar, enfim, as transmissões aí de Campeonato Brasileiro, eventualmente de Libertadores, quando for possível, isso na RBS TV. Na Rádio Gaúcha, muitos projetos, obviamente, apresentando programas diariamente, hoje nos esportes, Show dos Esportes. Tem um projeto meu com a Alice no Globo Esporte, que é o Na Trave, que a gente vai até o final do ano agora, enfim, indo para cidades, né, fazendo uma competição com o nosso patrocinador e as pessoas das cidades, enfim, vai até o fim do ano isso, durante o Globo Esporte. Tá para fechar, enfim, um outro projeto que a gente tem feito com a PUC, talvez tenhamos mais uma temporada de Caminhos, então umas coisas que estão ainda se ajustando, mas muito trabalho, isso com certeza tem pela frente aí nesse ano de 2025. Eventualmente alguma narração também na Rádio Gaúcha, tem o bate-bola em GZH e na Rádio Gaúcha, que é a grande novidade do ano passado, né, aos domingos, das 10 à meia-noite, aquele debate pós-rodada, que é sempre muito legal, e a gente está num crescente de audiência, né, a grande audiência foi depois do Grenal decisivo do Gauchão, onde a gente soma, né, internet mais Rádio Gaúcha, mais aplicativos, mais site, ou seja, um produto onde ele tem várias plataformas e, felizmente, a audiência está muito boa em todas elas, a começar pela internet, ali pelo GZH, no YouTube, no canal, mas também na Rádio Gaúcha. Então, esse é um projeto muito querido, muito legal e que vai ser ampliado em 2025. Ou seja, trabalho, trabalho e trabalho. E assim que é bom, não é, Luciano? Muito trabalho, muitas coisas legais. E valeu mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Fazia tempo que não batíamos papo. Grande abraço, ótima sequência aí de ano e até uma próxima. Valeu, cara. Muito obrigado. Um abraço para ti, para todo mundo que nos acompanha aqui no De Carrinho. Que seja um bom campeonato brasileiro, que não tenha tanta polêmica de arbitragem, que a Libertadores e a Copa Sul-Americana sejam aí de êxitos para a dupla Grenal. E claro, Copa do Brasil também é muito legal, com aquele mata-mata, com clima de decisão. Eu acho que a gente tem aí um grande ano pela frente de futebol. Tomara que a seleção melhore, porque ano que vem tem Copa do Mundo e a gente tem que estar lá para contar essa história. Valeu, querido. Um abraço para todos aí, até a próxima. Que assim seja, grande Luciano Périco, narrador da RBS TV, apresentador da Rádio Gaúcha, o gigante da galera, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.